Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou dar continuidade aqui à sequência de aula de circuitos elétricos. No último vídeo eu tinha falado sobre lei de Ohm, circuito simples. Agora a gente vai avançar um pouco a matéria e vou falar sobre circuitos série. Tá? Então, quando eu falo circuito série, eu estou conectando mais de um elemento resistivo no meu circuito, então eu estou conectando mais de um resistores. Lá no circuito simples, a gente só falava de uma fonte de tensão e um resistor, uma carga. Aqui eu tenho três cargas, R1, R2 e R3. E elas estão conectadas em sequência aqui, ó, em série, na minha fonte de tensão. Então veja, eu tenho quatro conexões aqui, quatro nós, a gente chama as conexões de nó. Então eu tenho nó A, nó B, nó C e nó D. E cada nó eu tenho a conexão de um elemento e de outro. Enquanto isso, o outro terminal do resistor 2 está conectado em R3 e o outro lado do resistor 1 está conectado ao terminal positivo da minha fonte. Então, isso é um circuito série. Imagina aqui como se fosse uma pessoa e aqui cada nó A e nó B, fosse uma das mãos. Então eu só tenho uma conexão, eu só fico ligado, conectado a outra pessoa, por exemplo, com uma mão. A outra fica livre para eu conectar com qualquer outro elemento. Então isso eu faço uma sequência, né, uma série de conexões aqui, uma depois da outra. Então isso é característico de uma ligação em série dos resistores. E aí, quando eu coloco esses resistores que estão ligados em série em uma fonte, aí a gente chama de circuito série. Lembra que eu falei de circuito como se fosse um caminho fechado? Né? Lá na corrida de Fórmula 1, que eu tenho um circuito, um caminho que o carrinho vai percorrer. Aqui eu também tenho um caminho em que a minha corrente vai percorrer. Então, quando eu conecto as minhas cargas que estão em série numa fonte de tensão eu tenho um caminho fechado, vai circular uma corrente por esse circuito. Essa corrente convencional, a gente convencionou que ela sempre vai sair do terminal positivo e entra no terminal negativo. Esse é o sentido de circulação da corrente. E aí, quando essa corrente ela sai do terminal positivo da fonte e ela chega no primeiro terminal do resistor, ela vai criar um terminal positivo nesse resistor 1. Quando a corrente termina de passar pela resistência, ela vai sair do terminal negativo. Então, quem cria esse terminal positivo e terminal negativo aqui nessas polaridades em R1 é a corrente. Então, o sentido da corrente sai da fonte do terminal positivo e vai circular pelos elementos e vai voltar para o terminal negativo. E aí, quando ele encontra os resistores, ele vai criando uma polaridade em cada elemento. E quem define essa polaridade, ou seja, quem define o terminal positivo e negativo, é a corrente. A corrente sempre vai entrar no terminal positivo e vai sair no terminal negativo. Quando ela chega em R2, ela cria a polaridade positiva e deixa a polaridade negativa. Chega em R3 no terminal positivo e sai no terminal negativo. Entra no positivo e sai no negativo. Então tem que ficar muito claro esses dois conceitos aí. Aí a gente chega no terceiro quadradinho aqui, era para ter botado o número 1, número 2, número 3. Então, olha só, num circuito série, a corrente é igual para todos os resistores. Claro, isso é a característica da ligação série. Porque, veja, imagina aqui, eu botei até um bonequinho aqui como se fosse a corrente em laranja, para a gente dar uma ideia. Então, eu saí do terminal positivo da fonte, a corrente vai circular pelo condutor, chegou na primeira carga. Passa pelo resistor,
sai do resistor, vem pelo fio, entra no resistor, dissipa a potência, enfim, cria uma queda de tensão aqui. Continua indo pelo condutor, vem pelo condutor, passa no resistor. Isso daqui podia... esses elementos eles podiam ser chuveiros, podiam ser, enfim, qualquer dispositivos elétricos que vocês queiram representar por uma resistência. Então a corrente continua aqui, sai, vem e volta para o terminal negativo. Acontece a reação, se isso daqui fosse uma pilha, acontece a reação química, vem pá, cria uma diferença de potencial aqui, a corrente começa a circular e faz toda a vida esse caminho. Lembra que a gente está tratando ainda só de circuitos de corrente contínua, de tensão contínua. Então o sentido da corrente é sempre único. Sai do terminal positivo, circula pelo circuito e volta pelo terminal negativo. Então veja, essa mesma corrente que passou por aqui, ó, que saiu da fonte de tensão, ela passou por R1, vai passar por R2 e vai passar por R3. Então essa corrente é igual para todos os elementos que estão ali. Se saiu 2 amperes aqui dessa fonte, ela vai circular 2 amperes por todo mundo e vai voltar 2 amperes. Se saiu 10 amperes, vai sair 10 amperes, vai circular por todo mundo e vai voltar para a fonte. Se for 100 amperes, vai sair 100 amperes aqui, vai circular pelo circuito e vai voltar pela fonte. O valor da corrente ela não muda depois que ela sai da fonte. Então isso tem que ficar muito claro. É evidente que para essa mesma configuração de resistores aqui, eu não mudo os resistores e eu mudo somente a fonte de tensão, ou seja, eu boto uma fonte de tensão maior, obviamente a corrente que vai sair agora, vai circular pelo circuito, é maior que a anterior. Isso é lei de Ohm. Isso eu já tinha comentado na aula passada. Mas se saiu 2 amperes da fonte de tensão, vai passar 2 amperes por R1, por R2 e por R3 e vai voltar para a fonte. Batata. É assim. Então, olha só, eu quero que fique muito claro também, aqui eu separei um esboço, que eu quero que vocês, quando olharem para essa simbologia aqui, ó, que vocês sejam capazes de lerem isso daqui como tensão em R3, tensão sobre R3. Então, V faz parte da grandeza que é tensão, e esse índice que eu coloco aqui embaixo é um índice, eu caracterizo como tensão sobre o resistor 3, tensão sobre R3, dá no mesmo. Então, quando olhar para essa simbologia, que vocês sejam capazes de tensão da fonte, tensão de R1, tensão de R2, tensão sobre R3. Então, para cada elemento eu tenho uma queda de tensão aqui. É muito comum tu dizer assim, ó, dizer queda de tensão como resultado da passagem da corrente por um resistor. Quando a corrente passa por um resistor, é causada uma queda de tensão. Ou seja, a tensão que eu tenho num lado do resistor é diferente da tensão do outro lado do resistor. Claro, porque quando a corrente passa, há uma queda de tensão. Ou seja, se eu tinha uma tensão desse lado, um potencial elétrico desse lado, do outro lado vai ter outro potencial elétrico. Não confunda potencial elétrico com potência. Potencial elétrico está relacionado com tensão. Potencial é diferente de potência. Fica claro isso daí na cabecinha de vocês. Potencial elétrico é uma tensão, é volts. E potência lá é a unidade de medida em watts, que eu até já comentei e vou falar depois na aula mais para frente sobre potência no circuito sério. Então veja, ó, essa frase aqui, ó, que eu destaquei, que a gente vai chamar de lei de Kirchhoff das tensões. E aí eu vou ajudar vocês a interpretar isso aqui. Olha só, a soma algébrica. O que é uma soma algébrica? 1 mais 2, menos 2, mais 3, mais 4, mais 5, menos 10, mais 20, mais... Isso é uma soma algébrica. Euclidiana, uma soma algébrica. Das elevações
e quedas de tensões, das elevações de tensões e quedas de tensão. Então, tu tens uma elevação de tensão quando tu tens uma fonte de tensão, e tu tens queda de tensão quando tu tens um resistor. Quando a corrente passa por um resistor, tu tens uma queda de tensão. Quando tu tens uma fonte de tensão, tu tens uma elevação de tensão. Então, a soma algébrica das elevações e quedas de tensão é em torno de um caminho fechado, ou malha, como queira chamar, é zero. Olha só, então quer dizer, se eu somar aí essa elevação de tensão, né, porque quando a corrente chega no terminal negativo, ela vai para o terminal positivo, ela deu uma elevação de tensão. Então, a soma da elevação de tensão, mais a soma dessa queda de tensão, mais a soma dessa queda de tensão em R2, mais a soma da queda de tensão em R3, tem que ser igual a zero. Isso é a lei de Kirchhoff. Em palavras, é isso daqui. Matematicamente, é isso daqui. Então, veja. Ó, vamos fazer o caminho dessa corrente aqui. Imagina que ela comece a andar a partir do terminal A. Então, ela vai chegar... Deixa eu botar só um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar claro. Ó. Então, a corrente vai começar a andar aqui, ela chega no mais VR1, então por isso que esse sinal aqui é positivo, então mais VR1, presta atenção nisso aqui. Ela continua passando a corrente, né? Continua passando, ela vai chegar no mais VR2, ela vai continuar o caminho e vai chegar no terminal mais VR3. E depois ela vai chegar no menos VF. Então, o somatório das quedas e elevações de tensões é igual a zero. Em palavras, matematicamente. Ficar claro. Aqui eu botei só para 3 resistores, mas pode ter para 4, 5, 6, 7. Pode botar um monte aí. Aí tu só vai acrescentando mais VR4, VR5, VR6 e por aí vai. Ou, se tu quiser ver de outra maneira, tu pode jogar esse cara que está subtraindo desse lado da igualdade e jogar para o outro lado. Então, tu tens aqui, ó, a mesma ideia, tá? É a mesma coisa. A soma das quedas de tensões tem que ser igual à elevação de tensão. Isso aqui tem que ficar claro. Então, se tu tiver aqui, ó, fazer um exemplo, se tu tiver 1 volts aqui, mais 2 volts aqui, mais 2 volts aqui, tu tem 1 mais 2 mais 2, que dá 5. Então, a tua fonte de tensão é 5. É isso que quer dizer. Se tu tiver uma fonte de 10 volts, 10, aqui for 8, e aqui for 1, quanto é que sobra? Quanto é que falta para completar o 10 volts em VR1? Isso aí, 1 volts. Então, 8 volts fica aqui, 1 volt aqui, 1 volt aqui. Somando esses 3, né? 8 mais 1 dá o meu 10. Antes de continuar aqui um formalismo matemático, eu acho que eu fiz um exemplo. Fiz aqui, maravilhoso. Para tentar destacar aqui sobre a lei de Kirchhoff. Então, imagina se aqui, ó, a minha fonte de tensão é 35 volts, a minha queda de tensão em R1 foi de 5, e a minha queda de tensão em R3 foi de 20. Minha pergunta é, como eu determino a tensão sobre R2? Como eu determino VR2? Aplico lei de Kirchhoff. Mais VR1, mais VR2, mais VR3, menos tensão da fonte tem que ser igual a zero.
Então, escrevi aqui. Aí o que acontece? Substituo o valor de cada tensão. VR3 é 20 e a tensão da fonte é 35. Como eu quero saber VR2, eu vou isolar ele no sinal, no lado da igualdade. Então, eu passo todo mundo que eu conheço númerozinho, né? Lembra? Letrinha para um lado, númerozinho para o outro. Então, aqui, o 35 que está subtraindo, ele vai passar para o outro lado. Somando, está aqui, mais 35. O que está somando aqui vai passar para o outro lado subtraindo. O que está somando aqui, 5 volts, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, fazendo as contas aqui de cabeça, na calculadora, no celular, enfim, eu tenho que a tensão em R2, a queda de tensão causada por esse elemento nesse circuito é de 10 volts. Tranquilo até aí? Deixa eu ver se eu continuo a aula. Eu vou parar a aula e vou continuar no próximo vídeo. Beleza?